Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a estudar o reino protoctista. No caso, hoje a gente vai ver apenas os representantes as algas. Lembrando que fazem parte do reino protoctista as algas e os protozoários. Protozoários será um assunto para outra aula. Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre as características gerais do reino protoctista. Então, nesse reino, nós temos os primeiros seres eucariontes, que são aqueles que possuem carioteca, ou seja, a membrana que delimita o núcleo. Então, o material genético ele fica localizado dentro do núcleo e organizado dentro do núcleo. O reino que a gente viu antes desse é o reino Monera, onde os representantes eles eram seres procariontes, que não tinham a carioteca, que como exemplos nós temos as bactérias e as cianobactérias. Então, aqui nesse reino, nós temos os primeiros seres eucariontes, que têm a carioteca. Temos os seres que são unicelulares, e quem é unicelular também é microscópico, que são as algas, nesse caso aqui o fitoplâncton e os protozoários. Temos os seres pluricelulares, que apresentam mais do que uma célula, que são as algas macroscópicas, então macroscópicos. Temos os indivíduos, os seres que são autótrofos, que são aqueles que realizam a fotossíntese para produzir seu próprio alimento. No caso, são as algas. E os seres heterótrofos, que não produzem seu próprio alimento, que fazem parte da cadeia alimentar como consumidores, que nesse caso são os protozoários. Então, vamos ver aqui as características das algas. Então, as algas apresentam pigmentos fotossintetizantes, ou seja, que auxiliam no processo da fotossíntese. O principal pigmento é a clorofila, mas temos também outros pigmentos aqui de outras cores, por exemplo, a cor vermelha e a cor dourada. Essas cores aqui dos pigmentos vão acabar influenciando na classificação das algas que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? A clorofila, que é o pigmento fotossintetizante, ele acaba dando a coloração verde para a alga, mas a função da clorofila não é dar a coloração verde. A função da clorofila é transformar a energia luminosa, a energia solar, em energia química que vai ser guardada dentro da molécula de glicose. As algas, elas vivem em águas, águas rasas, tanto doce quanto salgada quanto salobra. O que é a água salobra? É aquela água que é uma mistura de água doce com água salgada. Essas águas aqui, elas têm que ser transparentes. Por quê? Porque a luz precisa penetrar dentro dessa água para chegar até a alga para ela fazer a fotossíntese. Então, se a água estiver muito turva, não acontece a penetração da energia solar e a alga não consegue fazer a fotossíntese e acaba morrendo por causa disso. A maioria realiza a reprodução assexuada. As algas, elas são os produtores nas cadeias alimentares aquáticas. O que significa isso? Um produtor é aquele que inicia uma cadeia alimentar, é aquele que produz o seu próprio alimento. Como? Através da fotossíntese, tá? No caso aqui das cadeias alimentares aquáticas, as algas são os produtores, tanto as algas microscópicas quanto as macroscópicas. Então, quem é que vai se alimentar dos produtores? Os consumidores primários, que são animais que são chamados de herbívoros. Então, como as algas são os produtores, são o início da cadeia alimentar, elas são responsáveis aí por um equilíbrio ecológico dentro de um ecossistema aquático. Então, se eu não tenho, eu começo a reduzir a quantidade de produtores, todos os animais que dependem diretamente ou indiretamente dos produtores acabam morrendo ou tendo dificuldade para achar seu alimento. O fitoplâncton são as algas microscópicas unicelulares, que são responsáveis por cerca de 70% de todo o gás oxigênio presente na atmosfera. O fitoplâncton ele vive em água salgada ou água salobra. Então, aqui nós temos dois exemplos de cadeias alimentares aquáticas. Nessa cadeia alimentar aqui em cima, nós temos as plantas de fundo e as algas macroscópicas. Nessa outra cadeia, nós temos
as algas microscópicas que compõem aqui o fitoplâncton. Então, vamos analisar primeiro essa cadeia aqui de cima. Então, aqui nós temos as plantas de fundo e temos as algas macroscópicas. Elas são os produtores. Então, o caramujo se alimenta delas. Então, o caramujo é o consumidor primário. Os lambaris se alimentam do caramujo. Então, eles são consumidores secundários. Os peixes maiores se alimentam dos lambaris. Então, são consumidores terciários. E as aves se alimentam dos peixes maiores, então são consumidores quaternários. Se eu diminuo a quantidade de plantas de fundo e de algas, o que acontece com os caramujos? Eles vão ter dificuldade de achar alimento, eles podem morrer também. O que acontece com os lambaris? Não vão ter caramujos para se alimentar, vão morrer também. Então, o equilíbrio de uma cadeia alimentar, ela depende aqui não só dos produtores, mas de todos os consumidores dessa cadeia. Nessa cadeia aqui de baixo, nós temos o fitoplâncton como produtor, o crio como consumidor primário, os pinguins como consumidores secundários e as focas como consumidores terciários. Nessa outra imagem, nós temos fotografias tiradas ao microscópio de espécies de fitoplâncton, que são algas unicelulares microscópicas. Então, cada uma dessas estruturas é um fitoplâncton de uma espécie diferente. Agora, a gente vai começar aqui com a classificação das algas. Você encontra a classificação das algas no livro, na página 60 e 61. Então, nós temos aí a classificação das algas em 6 grupos, tá? O primeiro são as diatomáceas. O que é importante saber sobre esse grupo das diatomáceas? Nós temos aqui um exemplo, uma fotografia, que a maior parte do fitoplâncton é formado por algas desse tipo, diatomáceas. Então, são todas unicelulares e microscópicas. O grupo dos dinoflagelados é um pouquinho mais importante aqui para a gente, porque nós temos 2 fenômenos que vamos estudar um pouquinho mais para frente de desequilíbrio ambiental, que é a maré vermelha e o branqueamento dos corais. A gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, essas algas do gênero, do grupo, na verdade, dinoflagelados, são algas, a maioria vive em água salgada. Nós temos as algas que são responsáveis pelo fenômeno maré vermelha. Temos as algas do tipo zooxantelas, que elas vivem associadas com os corais por meio de mutualismo. Eu já explico para vocês o que é essa associação aqui. E temos essa alga aqui, que é a espécie Noctiluca, que ela é mostrada aqui nessa figura, tá? É uma espécie que é microscópica, a gente chama ela de bioluminescente porque ela produz energia luminosa. Como que ela produz a energia luminosa? Ela transforma a energia do alimento em luz. Como a luz a gente só consegue ver no escuro, então essa aqui é uma imagem de noite. Cada pontinho brilhante desse representa uma alga do tipo Noctiluca. Então, ela aparece, você consegue enxergar ela à noite próximo aqui da praia, por conta da movimentação das águas, dessas ondas aqui que quebram na beira da praia. E aqui a gente tem uma fotografia microscópica de uma alga do tipo dinoflagelata. O próximo grupo é o grupo das euglenas. Também é um grupo que interessa aqui para a gente, porque é responsável por um fenômeno chamado eutrofização, tá? Mais para frente a gente já vai ver o que é eutrofização. O que é esse tipo de alga? Ela vive, na maioria, em água doce, tá? Quando tem em grande quantidade, deixa a coloração esverdeada da água, que é exatamente o que acontece no fenômeno de eutrofização. Então, aqui nós temos figuras, representando aqui as espécies que são microscópicas. Temos as algas rodófitas, que também são chamadas de algas vermelhas, porque o pigmento predominante é um pigmento de coloração vermelha. Vive em água salgada, na parte mais profunda, porque o pigmento ele consegue absorver a luz no fundo dos oceanos. Temos aqui as algas do tipo clorófitas, que também são chamadas de algas verdes. Então, nós temos dois representantes bem comuns aqui,
Esse daqui é bem encontrado em rochas, na beira da praia. Então, nós temos essas algas com o pigmento predominante, a clorofila, então são chamadas também de algas verdes. Temos um exemplo muito interessante aqui. Essa fotografia representa um líquen, que é um ser vivo encontrado principalmente no tronco das árvores. O que são os líquens? São associações, né, que a gente chama de mutualismo, que é uma associação obrigatória e de benefício mútuo. O que isso significa? Né? Então, aqui vive uma espécie de fungo associada com uma espécie de alga que é do tipo clorófita. Então, o fungo tem que fornecer alguma coisa para a alga, no caso seria a umidade, para que a alga faça fotossíntese e produza oxigênio e o alimento do fungo. Tanto essa espécie de fungo quanto essa espécie de alga, elas não conseguem viver separadas, tá? O que é importante vocês saberem é que nos líquens, a espécie de alga que faz parte desse ser vivo é uma alga do tipo clorófita. Nós temos aqui o último grupo, que são o grupo das feófitas, que também são chamados de algas pardas, porque o pigmento que faz parte, que predomina aqui nessas algas, é um pigmento de cor marrom. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns desequilíbrios ambientais que têm a participação de algumas espécies de algas. Lembrando que desequilíbrios ambientais são problemas que têm algum tipo de relação com o ser humano. No caso aqui, os dois primeiros problemas que veremos têm a ver com o lançamento de esgoto não tratado na água. Nesse caso aqui, a maré vermelha, quando eu tenho um esgoto que é não tratado, lançado diretamente no mar, pode acontecer o fenômeno maré vermelha. Esse fenômeno, ele é natural. Só que nessa situação aqui que vemos nessas duas figuras, não seria um fenômeno natural, tá? Ele é causado aí por uma ação do ser humano. Então, se o ser humano ele despeja nessa água do mar esgoto não tratado e porventura nessa região existam algas do tipo dinoflageladas, que são as algas que apresentam esse pigmento vermelho, elas vão usar a matéria orgânica aqui do esgoto para aumentar a sua reprodução. Então, eu tenho uma reprodução em excesso acelerada aqui, grande quantidade dessas algas microscópicas, e você acaba enxergando como se fosse uma água vermelha. Na verdade, são muitos organismos microscópicos que estão aqui, algas do tipo dinoflageladas, que têm a coloração vermelha. Qual que é o problema desse fenômeno aqui? Não é em relação à cor vermelha, tá? Porque essas algas, elas produzem e liberam na água substâncias tóxicas. Nessa situação, eu tenho um excesso de algas, então eu vou ter um excesso de substâncias tóxicas. Essas substâncias, elas podem causar diretamente a morte de alguns seres, né? Por exemplo, peixes, ou podem acumular-se nas cadeias alimentares e acabar intoxicando o ser humano. Como que acontece esse acúmulo? Se nessa região eu tiver organismos filtradores, por exemplo, as ostras, no momento em que ela filtra a água para absorver os nutrientes, as toxinas elas ficam acumuladas no seu corpo. Se o ser humano ele se alimenta desta ostra, ele vai acabar sofrendo um processo de intoxicação. Então, o fenômeno da maré vermelha, ele é ruim tanto para os seres aquáticos, diretamente, ou indiretamente para os seres humanos. Pode causar a morte de bastante indivíduos aqui que moram nessa região. O próximo fenômeno é a eutrofização. Esse fenômeno já acontece em água doce. Então, a gente tem as algas do tipo euglenas. Então, são as algas do tipo euglenas, que também acabam se reproduzindo de forma exagerada por conta do excesso de matéria orgânica lançada na água. Também pode acontecer quando as indústrias lançam diretamente na água alguns produtos químicos. Então, aumentando a quantidade de matéria orgânica, as algas se reproduzem em excesso, aumentam em quantidade, e aí o rio ou o lago fica nessa situação aqui. Parece que tem uma nata verde em cima da superfície desse rio ou desse lago. O que acontece aqui? Se eu tenho essa nata verde na superfície,
A luz, ela tem dificuldade de penetrar nessa água para que as algas que estão aqui no fundo consigam fazer a fotossíntese. Então, se a luz ela não penetra nessa água, as algas que estão no fundo não recebem a luz, não fazem a fotossíntese e morrem. Se eu não tenho fotossíntese acontecendo nesse rio, eu não tenho produção de oxigênio. Então, os seres vivos vão acabar morrendo por falta de oxigênio. Então, se morrem as algas, morrem outros seres vivos, aumenta ainda mais a quantidade de matéria orgânica e essas algas se reproduzem mais ainda. O outro fenômeno que a gente tem aqui, que é causado aqui nos oceanos, é o branqueamento de corais. Então, o que são corais? Corais são seres vivos que fazem parte aí do reino animal. Eles são associações do tipo mutualística, ou seja, mutualismo, entre corais e zooxantelas, que são algas microscópicas. Essas zooxantelas é que são responsáveis pelas cores dos corais. Não que a cor seja a característica importante aqui que a zooxantela dê para o coral. Nessa figura aqui embaixo do lado esquerdo, nós temos o coral vivo com a sua coloração e do lado direito o coral que está sofrendo o processo de branqueamento, ou seja, nessa situação as algas zooxantelas morreram. Aqui na figura da direita tem o mesmo, uma outra espécie de coral viva com a sua coloração e esse mesmo coral com as algas zooxantelas mortas. Como é uma associação do tipo mutualismo, quer dizer que o coral, para viver, precisa da zooxantela e a zooxantela precisa do coral. Então, nessa situação onde o coral sofreu branqueamento, numa próxima etapa, o ser vivo coral, ele morre também. Morreu a zooxantela, morre o coral. Isso pode causar um desequilíbrio de cadeias alimentares aquáticas. Por quê? Porque o coral ele serve de alimento para algumas espécies de peixe. Então, o coral morrendo, o peixe não tem alimento, e aí eu posso comprometer uma cadeia alimentar todinha. Mas também nós temos os corais servindo aí de região de reprodução de alguns animais, de abrigo, de proteção. Então, você tendo a morte aí dos corais, você acaba prejudicando outros seres vivos. Nesse nosso último slide, está falando sobre a utilização das algas pelos seres humanos. Então, você tem, por exemplo, algas que são utilizadas na fabricação de cosméticos, algas que são utilizadas para a fabricação de iogurtes, de vários tipos de alimentos, de adubo, creme dental, medicamentos fitoterápicos, tintas, sorvetes e gelatinas. Então, aqui nós temos dois exemplos de alimentos que utilizam algas como alimento. Aqui, shampoo, condicionador, creme, máscara de cabelo, que utilizam algas em suas composições. Aqui, medicamento fitoterápico, composto por algas marinhas. Aqui, adubo, que é feito por algas marinhas. Aqui nós temos bala de algas marinhas. Essa textura da bala é uma textura da substância chamada agar-agar, que é uma substância produzida pelas algas. Essa substância agar-agar é utilizada na gelatina, no sorvete e alguns tipos de iogurtes. Bom, pessoal, por enquanto ficamos por aqui. A próxima aula a gente vai ver os protozoários.